Olá meus amigos, eu sou Alain, criador do canal Geração de Conhecimento, e hoje estaremos abordando um tema sobre lubrificação básica. Neste tópico 1, irei falar sobre grupos de óleos básicos e também os aditivos que compõem um óleo lubrificante. Porém, estarei deixando aqui um vídeo para que vocês entendam a produção do óleo básico a partir do petróleo. Se liga no vídeo. O petróleo é constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. O principal processo da refinação é a destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado. O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas umas sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono, é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. O gás, usado como combustível doméstico e industrial, é a fração mais volátil do petróleo, sendo constituído por moléculas que possuem de 1 a 4 átomos de carbono. O resíduo da destilação é usado para a fabricação de asfalto, que pavimenta ruas e estradas. Ele é constituído por moléculas com mais de 38 átomos de carbono e ferve a temperaturas superiores a 510 graus. Agora, meus amigos, estaremos falando sobre os grupos de óleos básicos que compõem um lubrificante. Nós temos que entender que a API, o Instituto Americano de Petróleo, como a ATL, que é a Associação Técnica da Indústria Europeia de Lubrificantes, eles classificam esses grupos em 5. Porém, para que exista essa classificação, esses grupos devem atender um processo de refinação utilizado na produção e também as matérias químicas, as matérias-primas que compõem esse grupo de óleo básico. Então, existem o grupo 1, esse grupo 1 de óleo básico é um óleo básico menos refinado, tá? O grupo 2 já é um grupo de óleo básico mais refinado do que o grupo 1. Geralmente esse grupo 2 é muito utilizado na América do Norte
e o grupo 1 muito utilizado no mercado nacional. Esse grupo 2 ele passa por hidrorefinação, sendo assim melhor do que o grupo 1. No grupo 3 é entre o 1 e o 2 o mais refinado, porque ele passa por hidroprocessamento de refinação. Então é um dos mais puros na categoria entre o 1 e o 2. No grupo 4 é um grupo de óleo básico, onde ele é produzido através de polialfa-olefinas, que são substâncias quimicamente processadas, onde praticamente será um básico de categoria sintética. Já o grupo 5, ele não está incluso em nenhum dos outros grupos, por ser uma categoria de óleos básicos especiais, tanto mineral quanto sintético. Para vocês terem uma noção, esse grupo 5 são onde são produzidos os lubrificantes para aviação. Agora, meus amigos, irei falar para vocês de uma nova tecnologia de óleos básicos desenvolvida pela Shell. A Shell passou mais de 40 anos estudando este processo. Processo esse que a Shell utiliza a condensação do GTL, do gás natural, transformando esse gás natural numa base cristalina de óleo básico, onde ela vai incrementar a tecnologia Shell Pure Plus. Então, para nós entendermos um pouco mais dessa tecnologia criada e patenteada pela Shell, estarei deixando aqui mais um vídeo. Se liga no vídeo. A demanda mundial por energia está causando uma revolução na engenharia de automóveis, o que está expandindo os limites da tecnologia de lubrificantes. O desafio é desenvolver tecnologias de ponta que possam dar origem aos mais avançados óleos para motores. A solução? Repensar desde o princípio como os lubrificantes são criados a nível molecular, pois óleos básicos tradicionais, ou seja, produzidos a partir de petróleo, têm suas limitações. É por isso que a Shell criou a tecnologia Pure Plus, um processo patenteado que transforma gás natural em óleo básico com mais de 99% de pureza. Eles têm uma quantidade significativamente maior de moléculas de isoparafinas, que já provaram ser um dos elementos mais importantes para a qualidade de um óleo básico. O óleo básico é o elemento principal, uma vez que ele pode constituir até 90% do lubrificante. Por isso, as características revolucionárias da tecnologia Pure Plus dão origem ao lubrificante mais avançado já feito, Shell Helix Ultra. Nenhum outro óleo de motor é feito dessa forma. Os óleos básicos criados com a tecnologia Shell Pure Plus têm vantagens importantes em relação aos óleos produzidos com petróleo. Esses óleos básicos foram resfriados a menos 36 graus Celsius. Shell Pure Plus proporciona um desempenho inigualável em temperaturas extremamente baixas. Os óleos básicos da tecnologia Pure Plus proporcionam um fluxo de óleo mais rápido. Os óleos, quando expostos às altas temperaturas dos motores, tendem a evaporar. Shell submeteu os óleos básicos ao teste NOAC, em que o óleo é aquecido até 250 graus Celsius por 1 hora. Os resultados deixam claro que o óleo produzido com a tecnologia Pure Plus tem muito maior resistência à evaporação. A viscosidade é a propriedade mais importante de um óleo de motor e afeta diretamente a economia de combustível. A Shell mediu a economia de combustível usando exatamente o teste padrão da indústria destinado a esse fim, o M111. Os resultados mostram que os óleos de menor viscosidade proporcionam benefícios de economia de combustível significativos. Os óleos básicos tradicionais têm restrições. Eles têm limitações quando utilizados para a produção de lubrificantes de baixa viscosidade. Comparativamente, a tecnologia Pure Plus entrega não só lubrificantes para os mais modernos motores atuais, mas também pode ser usada para criar lubrificantes
lubrificantes de viscosidades ainda mais baixas, que serão exigidos pelos motores do futuro para que eles possam proporcionar um nível ainda maior de economia de combustível. A tecnologia Shell Pure Plus é uma tecnologia revolucionária que proporciona um desempenho excepcional mesmo em temperaturas extremas, com maior controle de viscosidade, menor consumo de óleo e melhor rendimento do combustível. Nós a colocamos na essência de Shell Helix Ultra, feito a partir do gás natural para revolucionar o mercado de lubrificantes. Agora, meus amigos, estarei falando sobre aditivos. Os aditivos são substâncias químicas que, adicionadas ao óleo lubrificante, irá intensificar as suas características, dependendo da produção do tipo de base do lubrificante. Então, os aditivos são compostos entre os principais são o melhorador de V. O que é melhorador de V? É o melhorador de índice de viscosidade, que tem como função garantir que o lubrificante não se degrade, não perca suas características na variação de temperatura, seja em alta temperatura ou em baixa temperatura. Temos também os aditivos, os detergentes, que têm a função da limpeza. Aliado a ele, nós temos os dispersantes. Qual que é a função do dispersante? Não deixar que esses resíduos gerados pela combustão se juntem, formando assim a famosa borra. Então esse dispersante ele dispersa esses resíduos. Temos também os antioxidantes, que não deixam o lubrificante oxidar ou degradar, perdendo as suas características. Temos também os anticorrosivos. Esses anticorrosivos eles vão agir de duas maneiras, tanto na umidade atmosférica, para não deixar o lubrificante ocorrendo a corrosão, tanto nas partes também metálicas geradas pelos ácidos da combustão ou da fuligem. Temos também os antiespumantes. Qual que é a função dos antiespumantes? O lubrificante, uma vez colocado em muito movimento, ele vai gerar o que? Ele vai gerar bolhas, Essas bolhas formam-se espumas. E o antiespumante é para evitar esse tipo de espumas, que pode, através, se não forem eliminadas, gerar o que? Gerar oxidação no lubrificante, onde também aumentará a temperatura, o calor, gerando assim cavitação no sistema. Temos também, meus amigos, o aditivo EP, de extrema pressão. Esse de extrema pressão, ele vai garantir que essa película do lubrificante gerada, nas partes metálicas, ele não perca sua propriedade, para que não haja o cisalhamento, que é o toque de metal com metal. Existem também outros tipos de aditivos, os biocidas, os emulsificantes, demulsificantes e assim por diante. Então, meus amigos, compartilhem este vídeo, se inscrevam, deixem um like e até a próxima, até o próximo tópico. Um abraço.